Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 3, verso 20, o aparecimento de Rishabhadeva. Então a tradução é a seguinte: o Vishnudatta, Parikshit Maharaj, os grandes sábios presentes àquele sacrifício, satisfizeram a suprema personalidade de Deus. Consequentemente, o Senhor decidiu demonstrar pessoalmente o método de executar princípios religiosos, como seguem os brahmacharis, os sannyasis, os vanaprasthas e os grihastas ocupados em rituais, e também satisfazer o desejo de Maharaj Nabi. Por isso, sob sua forma original, que está situada acima dos modos da natureza material, ele apareceu como filho de Meru Devi. Então, significado de Prabhupada. Ao aparecer ou descer como uma encarnação dentro deste mundo material, o Senhor Supremo não aceita um corpo feito dos três modos da natureza material, Sattvaguna, Rajaguna e Tamaguna. Os filósofos mayavadis dizem que ao aparecer neste mundo, o Deus impessoal aceita um corpo em Sattvaguna. Srila Vishwanatha Chakravarti afirma que a palavra Shukla significa consistindo em Shuddha Sattva. O Senhor Vishnu advém sob sua forma de Shuddha Sattva. Shuddha Sattva refere-se ao Sattva Guna que jamais se contamina. Neste mundo material, mesmo no modo da bondade, Sattva Guna, há nódoas de Rajaguna e Tamaguna. O Sattva Guna, jamais contaminado por Rajaguna e Tamaguna, chama-se Shuddha Sattva. Sattvam Vishuddham Vasudeva Sadbitan. Esta é a plataforma de Vasudeva, através da qual podemos sentir Vasudeva, a suprema personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, o próprio Sri Krishna diz: Yadadya dahi dharmasya glanirbhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e um aumento predominante da irreligião, neste momento eu próprio desço. Ao contrário do que acontece às entidades vivas comuns, os modos da natureza material não forçam o Senhor Supremo a aparecer. Ele aparece Dharman Darshaitu Kama para mostrar como o ser humano deve executar suas funções. A palavra Dharma aplica-se aos seres humanos e nunca é usada em relação aos seres inferiores, tais como os animais. Infelizmente, quando estão desprovidos da orientação do Senhor Supremo, os seres humanos às vezes inventam seu processo de Dharma. Na verdade, o homem não pode criar Dharma. Dharmantu Sakshat Bhagavata Pranitam, do Bhagavatam, 6º canto. Dharma é dado pela Suprema Personalidade de Deus, assim como a lei é dada pelo governo do Estado. O Dharma criado pelo homem é inútil. O Srimad Bhagavatam refere-se ao Dharma feito pelo homem como Kaitava Dharma, religião enganadora. O Senhor Supremo envia um avatara encarnação para ensinar à sociedade humana a maneira apropriada de executar os princípios religiosos. Esses princípios religiosos são Bhakti Marga. Como o próprio Senhor Supremo diz no Bhagavad Gita, Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Braja. O filho de Maharaj Nabi, Rishabhadeva, apareceu nesta terra para pregar os princípios da religião. Isto será explicado no 5º capítulo deste 5º canto. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 3º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Aparecimento de Rishabhadeva no ventre de Merudevi, esposa do rei Nabi. Difícil entender todo esse tema aqui, não é? Claro que é. É muito difícil por várias razões. Primeiro, que é o último verso de um capítulo. Então é uma história que é dividida em versos e dividida em 20 versos. Para cada verso desse, o nosso mestre Prabhupada
dá um significado. Então aqui é o último verso, então é um verso conclusivo, vai tá fechando o capítulo. Então ele vai, naturalmente, pegar todo o tema que foi falado antes, fechar e apresentar um ponto onde encerra os significados. Então, naturalmente, que ele considera que quem chegou aqui já leu todos os outros, não é? Não é o nosso caso. Eu também não moro aqui, eu cheguei ontem e a gente pega um verso que já vem tratando de todo o assunto, a gente precisa procurar outros recursos para compreender. Então, aqui o que eu posso dizer para que vocês se sintam integrados na história é que o título do capítulo é O Aparecimento de Rishabhadeva. Então, aparecimento tem o mesmo significado que nascimento, mas aparecimento aqui essa palavra é usada porque quando a pessoa suprema, Deus, vem a este mundo, ele não vem sob as leis do mundo. Nós chegamos a esse mundo pelas leis naturais do mundo. A primeira lei que nós entendemos é que um homem e uma mulher se juntaram e produziram um bebê, um embrião, esse embrião se desenvolveu em feto e nasceu uma criança. Então essa é a primeira explicação para o nosso nascimento. A segunda explicação, que não é comprovada cientificamente, mas que as escrituras sagradas falam, é que a alma espiritual vem a este mundo e precisa de um corpo. Ela pode aceitar o corpo de vegetais, ela pode aceitar o corpo de animais. Se ela aceita um corpo de animal, ela pode ser de qualquer tipo de animal, desde um inseto, um micro-organismo, um inseto, a um batráquio, um mamífero, o que seja, um paquiderme como um grande elefante, que a alma, mesmo diminuta, está dentro de um elefante daquele tamanho, de uma fera como a onça, ou de um ser humano. O ser humano, diferente dos animais, se posiciona diante do desafio de viver neste mundo através da sua inteligência, enquanto que os animais se posicionam diante desse mundo através das suas necessidades físicas, necessidades de sobrevivência. Isso é próprio e típico dos animais. Então, o que é que os animais precisam? E os seres humanos também, porque são animais, e as plantas também. Comer, dormir, procriar e se defender. Essas são as 4 necessidades básicas dos seres vivos. Então, as plantas procriam de diversas maneiras, os animais procriam também de acordo com suas maneiras. Alguns são ovíparos, outros são vivíparos, outros são ovivivíparos, né? Outros micro-organismos se multiplicam através de bipartição, como alguns animais unicelulares, como a ameba, que se separa e formam uma célula, formam 2 células, e assim por diante. Então, e também se defender, muitos se defendem, todos se defendem. Algumas plantas se defendem com venenos, outras se defendem com espinhos, e assim elas se defendem. E os seres humanos fazem a mesma coisa. Porém, os seres humanos, além de comer, dormir, procriar e se defender, os seres humanos têm a prerrogativa de questionar. Por quê? Por que eu tenho que simplesmente comer, dormir, procriar e me defender? Então, por que a vida é assim? Por que não existe paz mundial? Por que eu tenho que fazer guerra? Por que eu tenho que me defender assim? Por que eu tenho que lutar por isso? Ou então ele diz, por que eu tenho que simplesmente procriar? Por que eu tenho que simplesmente comer e dormir? Então, por causa desses questionamentos, o que aconteceu com a civilização humana? Nós sabemos, contado pela história natural, nós vemos que a civilização humana vem desde tempos primitivos, quando o homem dominava, se juntava com outros grupos, geralmente familiares, e lutavam contra outros grupos humanos. Às vezes conquistavam mulheres de outro grupo, às vezes conquistavam riquezas, às vezes conquistavam as terras. Assim, os seres humanos
concorriam, competiam, e a lei do mais forte vigorava, que é a lei mais natural dentro desse mundo. Porém, essa transcendência de sair da condição de seres primitivos que caçam, que pescam, que lutam para comer o que a natureza dá, até o ponto que estamos hoje, essa civilização que é transcender a condição de ignorante para culto, de primitivo para civilizado, etc. Essa evolução ainda não satisfaz a necessidade mais íntima do ser humano. Porque a necessidade mais íntima do ser humano, e a que ele pode realizar, é a necessidade de viver a vida espiritual. Por isso tem tantas religiões, por isso tem tantas manifestações espiritualistas para os seres humanos. Porque eles buscam por isso. Eles vão nas escrituras, às vezes eles se inspiram e criam situações místicas, alguns são sensitivos, recebem mensagens e transmitem essas mensagens. Então há muitas formas de religião, porque o ser humano quer transcender ao nascimento, a velhice, a doença e a morte. Porque ele observa, ele vê, eu era um bebê, agora eu sou uma criança. Ou melhor, eu era um bebê, eu passei como criança, eu fui um jovem irresponsável ou responsável, agora eu sou um homem adulto, eu tenho tudo que eu conquistei, ainda assim me falta algo, eu ainda sou infeliz. O que me falta? O ser humano tem essa capacidade, o animal não tem isso. O animal vai de acordo com os seus sentidos, nas comunidades animais, eles procriam sem o conceito moral de família, como nós entendemos, pelo menos da família humana, e eles se desenvolvem, quando chega a puberdade e o desejo sexual, eles simplesmente se associam e nascem filhos. Os seres humanos não fazem isso. Os seres humanos vão transcendendo a ignorância, criando valores morais, criando valores éticos, e dá no que deu a sociedade de hoje. Dá uma sociedade complexa como é a de hoje. Ainda assim, existem guerras, existem competições, os seres humanos estão se defendendo, a gente tem que colocar grade na casa, tem que colocar cerca elétrica na casa, tem que fazer plano de saúde, tem que cuidar da saúde, a gente ainda, para comer, ainda tem que trabalhar e muito para poder comer, senão não come. A gente também tem que dormir, e a gente tem que tomar remédio para dormir às vezes, mas a gente precisa dormir para descansar, e a gente tem que... E assim a gente vive as mesmas necessidades, e ainda questionamos, por quê? Por que temos que aceitar isso passivamente? O que eu posso fazer para mudar? Então, todas essas histórias que nós estamos lendo aqui nos levam a compreender esse questionamento do ser humano. Essa história em particular vai tratar de uma personalidade que é Rishabhadeva. Então é o aparecimento de Rishabhadeva. Então vai descrever uma das encarnações de Deus que veio a este mundo. Rishabhadeva veio a este mundo há muito, muito tempo atrás. E veio com uma missão. E a missão dele era trazer conhecimento, trazer liberação para as pessoas. Nós temos a tradição do cristianismo. No cristianismo nós escutamos dizer que Deus tem apenas um filho e que esse filho veio apenas uma vez, recentemente, há cerca de 2000 anos atrás, que é Jesus Cristo. Mas as escrituras védicas falam um pouco diferente, falam que Deus já veio muitas vezes nesses bilhões de anos que existem, que o mundo material existe. Que já veio muitas vezes. Que cada vez que existe uma situação onde predomina a irreligiosidade, Deus aparece. Agora, por exemplo, nessa época que nós estamos vivendo, há uma manifestação de Deus em vigor, que é dotada do mesmo poder de Deus, que é o poder de dar liberação às pessoas. Só que dessa vez não é uma encarnação na forma humana, é uma encarnação na forma sonora. É o Mahamantra Hare Krishna. As escrituras dizem isso. Não é uma opinião minha. As escrituras dizem que nessa era, Deus veio com seu próprio nome.
e que a pessoa que cantar os santos nomes entra em contato, em conexão de energia, em conexão espiritual com ele. Por isso o nosso movimento é conhecido como Movimento Hare Krishna, por isso o nosso mestre espiritual, já com a idade muito avançada, 70 anos, saiu da Índia e veio para o Ocidente para trazer esse presente, esse prêmio para a sociedade humana, para dizer, cantem esse Mahamantra, e por cantar este Mahamantra, você como um ser humano vai satisfazer todas as suas necessidades não satisfeitas na forma de comer, dormir, procriar e se defender. Você vai se satisfazer completamente cantando esses santos nomes. E mais, você vai se satisfazer espiritualmente. Então, a ideia é que Deus nunca desprotege os seus servos, a criação. Então, os seres humanos agora, que estão sofrendo tanto, lutando tanto para sobreviver, ainda assim tem um processo muito simples de autorrealização espiritual, que pode trazer paz interior. Quando há paz interior, há felicidade. Quando há felicidade, a pessoa se torna bondosa, tem vontade de satisfazer os outros. Em geral, as pessoas más, as pessoas que não gostam de satisfazer os outros, que não estão prontas para servir os outros, é porque internamente elas são infelizes, elas estão insatisfeitas na sua condição. Então, para que elas fiquem satisfeitas, é preciso que elas adotem um processo que traga paz interior. Esse processo, como nós apresentamos, é o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna. O movimento Hare Krishna não é uma religião a mais. O movimento Hare Krishna é a ciência espiritual apresentada com uma metodologia adequada para a era atual, que é simplesmente cantar. Nós nem precisamos de templos, nem precisamos nos reunir assim em templos, num lugar físico. Nós devemos transformar o nosso coração num templo. Nós devemos tomar consciência da existência de Deus em nosso coração. Essas são as características da religião da era de hoje. Porque se não for assim, a gente se influencia pelas circunstâncias do mundo de hoje. O mundo é capitalista. Então as religiões vão pensar em desenvolvimento material, em construir templos maravilhosos, enormes, o maior do mundo, o que tem mais não sei o que no mundo, o que tem mais não sei o que outra coisa no mundo. Claro, é para a glória de Deus, mas isso muitas vezes confunde pessoas. Então, o que nós como indivíduos podemos ficar satisfeitos simplesmente é que temos um coração que bate, que impulsiona o sangue por todo o corpo, e neste coração, nesta área do coração, está localizada a pessoa suprema, Deus, que nos acompanha junto com a nossa alma espiritual, a nossa verdadeira identidade. E que nós podemos simplesmente nos voltar para Ele e perguntar: o que eu devo fazer, o que eu posso fazer nesse mundo para viver em plenitude a minha identidade espiritual? Então todo esse livro, Bhagavatam, que é formado por muitos volumes, aqui já está no 5º canto, que são divisões, são 12 divisões. Essa é a 5ª divisão. E a gente lê um verso por dia. E a gente lendo um verso por dia, a gente faz isso que eu estou fazendo. Discute e apresenta. Quando a turma é mais experiente, quando vem lendo, vem acompanhando, hoje aqui não tem ninguém que esteja acompanhando. O Dira acompanha, mas ele adora a deidade todos os dias, ele está no altar. E vocês são visitantes, eu também sou visitante aqui, nós não sabemos, não temos acompanhado a novela. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos, porque eu estudo esse livro diariamente, eu entendo o contexto que está sendo falado aqui, estou passando para vocês, para que vocês se localizem dentro dessa realidade aqui. Esse livro tem o dever de trazer a filosofia do serviço devocional. O que seria serviço devocional? Serviço devocional é o serviço, o trabalho que a gente faz, a gente sempre tem que trabalhar para viver. Só que o serviço, por exemplo, um trabalho no mundo material pode ser considerado formal ou informal. Ele é formal quando ele está de acordo com as leis trabalhistas do governo, as leis em vigor, e ele é informal quando a gente trabalha, produz dinheiro, mas não paga impostos, nem tem benefícios,
sociais, trabalhistas, dado pela Constituição do Brasil. Então, da mesma forma, um serviço pode ser devocional ou ser egoísta. Esse caso de ser aqui ele é denominado como devocional porque ele é feito para a satisfação de Deus. Ele não é feito para a nossa satisfação egoísta. Então, nós conduzimos a nossa vida pensando, se nós queremos fazer serviço devocional, nós conduzimos pensando, o que o meu mestre espiritual espera de mim? O que Prabhupada, que veio para o Ocidente, espera de um brasileiro, de um caruaruense, de um pernambucano, de um brasileiro? O que ele espera para que esse movimento cresça? Então nós pensamos isso. E aí entendemos, se aqui existe essa comunidade, se aqui existe essa fazenda, então vamos desenvolver esse projeto. Se a pessoa está no centro urbano, ela pensa, se aqui tem um templo urbano, eu vou trabalhar devocionalmente para esse templo urbano. Se ela está na sua própria casa, ela pensa, eu vou ajustar a minha casa à realidade devocional. Tudo que eu comer, eu vou oferecer a Deus. Tudo que eu fizer, eu vou fazer como um sacrifício a Ele. Então, isso se chama devoção, que é quando a gente passa a raciocinar para a pessoa divina e não para o seu próprio egoísmo. Por isso, a mensagem aqui é uma mensagem clássica, é uma mensagem importante e essa mensagem nos leva a refletir pela nossa melhoria da nossa qualidade integral, qualidade de vida integral. Não é apenas a qualidade de vida material, comer melhor, dormir melhor, viver dentro da sociedade com mais segurança, com mais paz, desenvolver uma relação afetiva com alguém, com um amor, desenvolver esse amor, se identificar com essa pessoa. Isso é mais que tudo isso. Então é autorrealização espiritual, que inclui todas essas coisas num nível minimizado, que a gente possa comer o que é necessário para viver, que a gente possa dormir a cota necessária para manter a saúde mental, que a gente possa desenvolver afetividade, relacionamento amoroso no limite do que é permitido em termos de gozo dos sentidos e nos defender também de toda a violência desse mundo dentro de um limite para que a gente possa dar grande e maior importância ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, esse livro nos leva a esse tipo de conclusão, de que a vida espiritual deve ser o carro-chefe da nossa vida. E a vida material que nós vivemos deve se adaptar à vida espiritual. Essa é a ideia. E mesmo essa história que nós não lemos toda, lemos apenas o último verso, vai ter esse tipo de conclusão, porque todas as histórias, apresentadas nesse livro, levam a esta conclusão filosófica, de que nós, seres humanos, devemos dar valor à nossa natureza espiritual e cultivar esta natureza espiritual acima de qualquer outro objetivo nesse mundo. Vocês teriam alguma pergunta sobre esse assunto? O senhor falou sobre o nascimento. Eu tenho, assim, durante esses 59 anos, quando eu me entendi, a gente via pouquinhas pessoas, pouquinho. E cada ano que se passa, vai aumentando cada vez mais. A minha pergunta é assim, se eu tenho pouca deslumbre essas almas, de onde vem mais ou menos, onde elas estão para passar para outro corpo, para expandir, assim. Você tem mais ou menos? E um pouquinho, agora tem tantos, mais e mais. E as florestas, onde estão? Tem bastante também. Tem? Você vai em São Paulo e veja quantas árvores foram destruídas. Onde estão essas árvores que a gente antes não identificava? Está respondido. Não é? Onde estão? Onde estão animais em extinção que desapareceram aí? Tá. Não é? As onças, cadê as onças que andavam pelas ruas de Caruaru? Rua não, que não tinha. Pelas florestas, quando Caruaru era floresta.
não é? E de outros... de Caruaru? Não, eu sou de Salvador, Bahia. E então a gente viu aumentar os seres humanos porque os seres humanos, entre os animais, eles dominam. Os seres humanos dominam uns aos outros, dos outros animais. Eles dominaram a natureza, dominaram as florestas, destruíram as florestas e mataram milhões de peixes entupindo os rios, não é? Então, e essas almas, para onde foram? Para a forma humana, para se vingar. Ah, me mataram, tiraram meu meio, agora eu vou lá e vou matar. Aí nasce, fica aí essa briga toda, briga de partido político, que nem briga de um cardume de peixe pegando agora, Rio Amazonas. Não é? Todas essas coisas. Não há carência de almas. Agora, eu entendi a sua pergunta, eu quis responder assim, que é o primeiro nível de resposta. Mas tem um nível também mais profundo, mais filosófico, e que as almas espirituais, elas não pertencem ao mundo material. Os corpos materiais pertencem, mas as almas não pertencem a esse mundo. Elas sempre vêm do mundo espiritual. E se elas estão no mundo espiritual e elas desejam vir a este mundo material, elas saem do mundo espiritual e vêm ao mundo espiritual. Mas não é o caso nosso com este nível de desenvolvimento material que a Terra, o planeta Terra, chegou. Porque muitas pessoas neste mundo, como eu disse, nós estamos num ciclo que é chamado o ciclo das eras. Nós estamos numa parte desse ciclo que é a última parte, chama Kali Yuga. Então, nessa era, houve épocas no passado que a vida na Terra era um pouco mais simples. Nós mesmos, que temos que somos adultos, já podemos observar que alguns anos atrás a vida era mais simples. Agora a vida está mais complicada. Nós entendemos isso. Agora, no começo, em outras eras, a vida era muito mais simples. E com essa complexidade, as pessoas desenvolvem muitos desejos. E por causa desses desejos, elas não conseguem voltar para o mundo espiritual. Elas vêm de lá, ficam aqui e desenvolvem uma série de desejos. Eu quero conquistar agora tal coisa, eu quero ser tal coisa, eu quero ter um amor, eu quero ter uma família, eu quero ter um cachorrinho e tem que ser não sei como. Agora eu quero ter uma casa, não, agora eu quero ter uma fazenda. Agora eu quero ter um apartamento na praia. Agora eu quero ter uma moto. Não, mas uma moto já não me satisfaz. Agora eu quero ter um carro. Mas o carro já está ficando, tem muito engarrafamento. Eu quero um helicóptero. E eu vou comprar um helicóptero. Já tenho. O céu está cheio de helicópteros já de um lado para o outro. Então, mas a pessoa nunca se satisfaz de desejos. E a vida é muito curta. Nós vivemos o quê? 60 anos, 70, 80 anos, naturalmente. 100 anos, no máximo. E é muito, muito curta a vida para realizar todos os nossos desejos. Por isso, nós precisamos renunciar os nossos desejos egoístas e adotar desejos que podem ser satisfeitos mesmo se a gente sair daqui, como, por exemplo, o desejo de servir a Deus. Nós podemos cultivar esse desejo. Eu quero muito servir. Eu quero servir a Deus. A gente está limitado a esse corpo, a gente vai servindo de acordo com aquilo. Quando a gente perde o corpo e continua com esse desejo de servir a Deus, a gente volta para o mundo espiritual. Mas se a gente cultivar outro tipo de desejo, a gente tem que ficar aqui nesse mundo. Chega no final da vida e diz assim, como eu queria tanto ser jovem, olha só o que a velhice me trouxe, essa doença maldita, essa doença não sei o quê. Desde que eu fiquei doente, nunca mais eu pude desfrutar da vida, eu nem pude visitar meus filhos, e eles não podem vir aqui porque estão trabalhando. Que saudade de meus filhos. Morre. Tem que nascer nessa mesma condição. Vai nascer na casa do filho, vai nascer na casa não sei de onde, para ficar perto da família, vai trabalhar para desenvolver uma vacina para evitar a doença e fica nesse mundo preocupado em dar soluções às coisas do mundo. Mas se a pessoa pensa, fiquei velho, já não tenho mais capacidade de desfrutar desse mundo, a vida sexual já não me interessa tanto, naturalmente,
a comer um monte de coisa saborosa, pizza e lasanhas e macarronadas e sei lá o que, churrasco e tudo mais que seja, já não me satisfaz mais. Eu vou comer o que for oferecido a Deus. Eu agora vou comer o que pode ser oferecido a Krishna em pequena quantidade, na quantidade para sustentar o meu corpo, na quantidade para me dar saúde. Eu vou viver assim. E a pessoa, o que eu quero é servir a Deus. Eu quero leveza do meu corpo para servir a Deus. Eu quero saúde para servir a Deus. Eu não quero saúde para desfrutar, como o outro exemplo que eu dei. Eu quero saúde para servir a Deus. E morre. Imagine ela dizendo, eu quero saúde para servir a Deus. Aí Deus vai dizer, quer me servir? Então tome a saúde eterna, que nunca vai ficar doente. Vem para o mundo espiritual, aqui você vai me servir. Estou precisando de alguém aqui para fazer tal serviço. E a gente vai. Mas depois volta. Não, depois que sai daqui, ninguém quer voltar mais. Vamos supor, eu sempre bato na mesma tecla, mas o senhor não me conhece. Eu perdi meu filho. Eu não me conformo com isso e não admito que o que aconteceu. O senhor acha assim que ele pode ter voltado, vai ficar para lá mesmo? O que é que o senhor acha? Ele pode ter voltado, sim. Ele pode ter voltado e também ele pode ter tido uma bênção divina de ter ido imediatamente para o mundo espiritual de acordo com a experiência espiritual dele. Nós não somos capazes de... Isso depende da experiência espiritual? Sim, totalmente. Então, ele era uma pessoa maravilhosa, muito boa, mas, e tinha assim tinha um coração esplêndido, era muito, muito tranquilo, muito... Mas eu não sei até o ponto que poderia, ele acho que ainda vai ter que voltar. Mas nós não sabemos, nem precisamos. Quem sabe é Deus. Não precisamos, não precisamos gastar... Só um segundinho, deixa eu explicar esse ponto. Nós não precisamos gastar nossa energia tentando entender algo que não é da nossa, não nos pertence. A gente nunca consegue entender. Não, porque a gente não sabe quem era ele. Ele é seu filho, naturalmente, era seu filho, como aquela identidade que ele apareceu, corpo e alma. Mas a alma, o que ele foi antes, não se sabe. Ah, tá. Talvez tenha vindo... Em outras vidas. Talvez tenha vindo com um avanço espiritual muito grande e tenha vindo nessa vida só para gastar alguns anos, morreu jovem, para gastar alguns anos, se libertar daquilo, e ninguém sabe que tipo de pensamento ele teve no momento, na parte final, no momento da morte, e que bênção ele recebeu de Deus. Nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos entender que cada indivíduo está relacionado com Deus, e a relação que tem com a gente é temporária, mas com Deus é eterna. Mas com a gente é temporária. Então ele tinha uma relação com a senhora de filho, tinha com outro filho da senhora de irmão, tinha uma relação de amizade com outras pessoas, ou o que seja, qualquer laço dentro desse mundo. Mas com Deus a relação dele é de parte integrante eterna. Então Deus tinha interesse nele, tem interesse nele, e ele está vivo. Ele não está vivo naquele corpo, mas ele está vivo como indivíduo. Pode estar em outro corpo ou pode estar no mundo espiritual, mas ele está vivo. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma amiga que, conversando com ela perdeu o pai dela tinha 54 anos quando faleceu. Então, uma irmã dela, que não queria ter filhos, aí terminou querendo ter filhos, para aumentar a família, que são 3 irmãos, o pai e a mãe. Então, ela achava muito pouca a família. Então, ela disse, não, vou ter filho para animar aqui, aí casou e teve o filho. E o filho, desde pequeno, até a maneira do pai do avô escovar os dentes, tudo que o avô fazia, essa criança faz, sem nunca ter imaginado o que ele fazia e que ninguém nunca disse a ele que o avô fazia. Aí eu fico perguntando, qual é a razão disso aí? Não sabemos, mas pode ser a volta do avô. Porque ela disse uma coisa assim que eu achei meio incrível, de uma criança com 2 anos fazer, porque não tinha nem 2 anos. Ela disse que a mãe queria escovar o dentinho dele, mas ele não, quem vai escovar sou eu.
Ele pegava a boca, botava assim debaixo da torneira, igualzinho como o avô fazia. Ele nunca viu ninguém fazendo isso. Foi a coisa que mais me chamou a atenção, ela dizer, Tereza, como ele fez isso? Ele faz ainda hoje, bota a boca, ao invés de ele ir com a mão para pegar a água, ele baixa a cabeça, vai, a água cai na boca dele. Nunca vamos saber, Dona Tereza. Não, nunca sabe. Nunca saberemos, mas nós podemos descobrir o conhecimento espiritual que está nos livros, nas escrituras. Isso nós podemos saber, porque esses livros são como manuais que nos ensinam a voltar a servir a Deus. Então, nós podemos descobrir como servir a Deus. Mas todas essas minúcias do karma, do envolvimento que existe da entidade viva dentro desse mundo... São mistérios, né? São mistérios, jamais saberemos. Tá? É isso, eu agradeço a atenção de vocês. Vamos dar continuidade ao programa agora. Vou cantar japa e essas coisas que a gente faz. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Obrigado, senhor.